Opa! Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje estamos aqui iniciando aqui no Mile High Brasil a nossa série Conhecendo do Draft de 2026. Se você é novo aqui no canal, saiba que todos os anos, né, após aí as escolhas de draft do Denver Broncos, nós aqui do Mile High Brasil trazemos detalhes sobre cada um dos jogadores selecionados neste draft, ok? Os vídeos são individuais, um vídeo por jogador, e a gente vai se estender, né, ao longo das próximas semanas até que você conheça em detalhes todos os novos calouros do Denver Broncos. Esse vídeo ele é aberto ao público, certo? Então todo mundo que passar aqui pelo canal pode consumir esse conteúdo, né? Pode assistir esse vídeo, mas o Mile High Brasil tem conteúdos exclusivos para os seus membros. Então você está vendo aí no canto inferior direito da sua tela o QR Code, né, do nosso clube de membros. Dá uma olhada lá, se você gosta do trabalho do Mile High Brasil, dá uma olhada lá no nosso grupo de membros. Nós temos 3 planos, Demaryius Thomas, Peyton Manning e John Elway. Cada um deles com seus preços, né? Com seu preço, os seus conteúdos exclusivos, né? E se você puder assinar um deles, você ajuda o Mile High Brasil a continuar trazendo um conteúdo sobre o Denver Broncos em português. Beleza, galera? Então aqui a gente vai começar a nossa série, né, falando sobre a nossa primeira escolha, né? Na escolha geral número 66, o Denver Broncos escolheu Tyler Oniedum, de Texas A&M. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o defensive tackle, ou o defensive lineman, né, de Texas A&M, né, o nosso novo jogador de linha defensiva. O Tyler Oniedum, ele nasceu em 14 de maio de 2003, né, então ele vai completar aí 23 anos em breve. Ele nasceu em Houston, né, mas ele passou a infância, né, em Richmond. Ambas as cidades são no Texas, né, o Richmond fica ali no subúrbio, né, de Houston, né. Ele é filho de imigrantes nigerianos, né, que se mudaram para os Estados Unidos na década de 90, tá. Já na high school, né, ele estudou lá na high school, John and Randall Foster High School, que fica no Texas, fica em Richmond, né. Ele começou jogando futebol da bola redonda e basquete. Mas ele gostava mesmo era de futebol americano, né. Então ele começou a praticar o esporte, ele jogava como running back e jogador de linha defensiva, e logo ele mudou full time para ser um jogador de linha defensivo, e a partir daí ele foi ganhando destaque, né, nos campeonatos que disputou ainda durante a escola, né, durante o high school, né. Então ele teve 3 distinções, né, pela equipe de futebol americano, e ele registrou, né, ao longo da sua carreira no high school, 63 tackles, sendo 21 deles para perda de jardas e 12 sacks, né. E em seu último ano, né, ele recebeu as honras aí como o melhor jogador do distrito lá em Richmond. Então, quando ele atingiu a idade para poder ir para a faculdade, né, para o college, ele era um recruta 3 estrelas, sendo classificado entre os 80 melhores na posição de defensive tackle em nível nacional, né. Então ele recebeu algumas ofertas e ele se comprometeu com Iowa State. Então ele aceitou a proposta de Iowa State e foi para lá jogar futebol americano no college, começando em 2021. Na primeira temporada ele foi redshirt, o que acontece com a maioria dos jogadores, né, então basicamente ele foi um reserva, entrou em algumas partidas e anotou aí 4 tackles. Então foi o primeiro ano dele foi basicamente como reserva, o que é normal, vendo muito pouco o campo, né. Na temporada seguinte, né, já em 2022, né, ele começou a ter um pouco mais de destaque, né, ele começou a jogar algumas partidas, ele esteve em campo em 12 partidas, né, e aí ele registrou 11 tackles, sendo 3 deles para perda de jardas e 1 sack.
Além de algo que é bastante interessante para um jogador de linha defensiva, ele anotou uma interceptação. Então, mesmo com pouco tempo de campo, né, ele já tinha algum destaque lá ainda em Iowa State, né. Aí em 2023, né, foi quando ele de fato se tornou um titular em tempo integral, né. E aí ele registrou 42 tackles, sendo 6,5 deles para perda de jardas, além de 2 sacks. E aí ele teve uma menção honrosa, né, para o time da conferência da Big 12, né, All Big 12 Conference, depois de registrar esses números, né. E aí ele foi ganhando cada vez mais espaço, né, e em 2024, que foi um ano muito importante, né, para o Iowa State Cyclones, né, porque eles chegaram às finais do Big 12, né, isso aconteceu, eh, me parece que foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, até onde eu pude, verificar, né, eh, e o Tyler O'Neill, ele foi, um jogador muito importante para o time, né. Então ele foi titular em 8 jogos, ele teve 33 tackles, sendo 2,5 deles para perda de jardas, né, e ele recuperou um fumble, né, e ele ajudou, né, o Iowa State a vencer o Pop-Tarts Bowl, né, de 2024, e o time terminou com 11 vitórias, o que foi de longe o melhor recorde da história da universidade, né. Então ele teve uma trajetória que, foi bastante importante em Iowa State, não era exatamente um jogador brilhante, né, ele sempre foi um cara mais de equipe do que um cara que se destacava com muitos sacks, principalmente, individualmente, mas, o período dele lá, ele se acabou, ele resolveu para o seu último ano, né, de elegibilidade no college, né, entrar no portal de transferências e ele acabou se transferindo para Texas A&M, né. Eh, então só para fechar essa parte aí, né, esses 4 anos que ele esteve lá em Iowa State, ele disputou 40 partidas, né, e daí ele registrou 90 tackles, sendo 13 deles para perda de jardas e 3 sacks. Então você vê que ele é um cara que frequenta o backfield adversário, mas muito mais parando corridas do que propriamente sacando o quarterback, né. Então, no último ano dele, né, ele se transferiu então aí para o Texas A&M, era o quinto ano dele já no college, o último de elegibilidade, né, e ele somou aí 48 tackles e 2 sacks e meio no seu único ano em que ele esteve aí com os Aggies, né, com o Texas A&M Aggies. Então, basicamente essa é a trajetória, né, do Tyler O'Neill no college, né. Não é exatamente cheio de números brilhantes, ele foi muito mais um jogador, importante para os times em que ele esteve, principalmente porque ele parava muito bem a corrida, né. Não era exatamente um cara com um pass rush fenomenal, que anotou muitos sacks, foram poucos os sacks, né, que ele anotou, mas ele era muito importante como um run stopper, e foi assim que ele ganhou notoriedade no college, né. Então aí no início de 2026 ele se declarou, né, para o draft da NFL desse ano, né, e as medidas, né, no processo de draft, né, a questão da altura dele, ele está listado como 1,92 m, mas em algumas medições ele apresentou 1,90 m, então tem sobre o tamanho dele, né, tem aí uma certa, não vou dizer que é contraditório, mas as medidas em si não são muito consistentes, né. Então ele tem algo entre 1,90 m e 1,92 m e ele pesa 132 quilos ou 292 libras, né. A gente já vai falar um pouco sobre a questão do peso dele. Ele tem braços bastante longos, né, então ele tem aí, 87 centímetros de braços, né, mãos grandes também, 26 centímetros, e ele tem uma envergadura impressionante aí de 2,7 m, né, então ele é um cara que principalmente aí na parte superior do corpo dele, ele é um cara bastante parrudo, bastante longo, com bastante envergadura, né, isso é bastante interessante. Ele correu, né, isso se eu não me engano foi no Pro Day dele, ele correu o tiro de 40 jardas em 5 segundos, 5,08 segundos, e aí a título de algo representativo, né, ele fez 24 repetições no supino, né. Então,
são números que mostram que ele tem um certo nível de atleticismo bastante interessante, vamos dizer assim, né. E aí durante todo o processo de draft, né, eu particularmente esse ano não estudei muito a fundo para comparar ele com outros jogadores, né, eu somente estudei o Tyler O'Neill após a seleção dele com os Broncos, né, então eu não tenho muito como comparar com outros jogadores, mas em termos de board, né, eu fiz um compilado aí de algumas fontes, né, especializadas em draft, e as notas dele variavam de terceira até quinta rodada, né, então, os Broncos tendo selecionado ele na terceira rodada, na 66ª escolha, varia aí de acordo com os especialistas como a posição correta dele até um reach. É isso o que o pessoal aí, os especialistas pensam dessa escolha dos Broncos, né. E o que que o Tyler O'Neill tem de positivo, né, em termos de traits, em termos de habilidades, características que ele traz para um time de futebol americano, né. Então isso já é algo meu, tá, algo que eu assisti diversos tapes dele após a escolha dele e notei que ele tem algumas coisas bastante positivas. Ele tem boa envergadura, com braços longos e boa força, né, isso eu já falei um pouco quando eu falei das medidas dele, né. E para mim a principal característica dele, aquilo que ele na qual ele se destaca muito em relação aos outros defensive linemen, é o primeiro passo dele. Ele é muito explosivo saindo do snap, ele tem um tempo de reação muito bom, e ele consegue preencher rapidamente os gaps, né, e vencer, né, os jogadores de linha ofensiva, muito por ter essa agilidade, por ter essa explosão saindo do snap, né. Esse primeiro passo dele é simplesmente fantástico, para mim é a principal característica dele, né. Então ele ataca muito bem os gaps, né, e a gente vê, né, até pelo número de tackles for loss que ele acumulou durante a carreira dele no college, ele frequenta o backfield adversário. Então, essa característica dele resulta nisso. Fecha rapidamente o gap pelo qual que ele é responsável, ataca esse gap e chega ao backfield adversário. Ele também tem boa movimentação lateral e ele é um excelente tacleador, né, até por isso ele tem aí bastante tackles, né, não é à toa, ele tem uma técnica de tackle que eu particularmente gostei muito. Então, somando todo esse pacote, né, primeiro passe explosivo, boa movimentação lateral, bom tacleador, ele é um run stopper de primeira prateleira, na minha opinião. Parar a corrida é algo que, ele faz muito bem. Além disso, né, por fim, né, aí já são coisas que eu peguei dos scouts, os scouts colocam que ele é um cara que trabalha duro e que prioriza o coletivo, ele não tem essa vaidade de obter números muito expressivos, de ter que conseguir um sack, ter que conseguir um tackle for loss, ele é um cara que joga para o time, ele se atém àquilo que é a designação dele, snap a snap dentro do campo. Então isso é uma coisa muito boa que os scouts reportam dele. E a outra coisa, né, aí eu olhei assim, quando eu vi isso aqui, falei: "Uai, por que que o George Paton draftou ele? Ele nunca perdeu um jogo por lesão. É um cara que tem alta durabilidade", né. Geralmente o nosso querido George Paton, da quem eu gosto muito, né, tem uma leve queda por jogadores com lesão, não é o caso do Tyler Leniedon, ele tem durabilidade, durabilidade é habilidade na NFL, e isso ele tem, de sobra, né, pelo menos até agora, vamos aqui bater na madeira para que assim continue, né. O que que eu não gostei dele, né, primeira coisa que você vê é que o pad level dele, né, se ele tá em posição adequada para atacar o offensive lineman, né, isso não é muito consistente, né. Então quando você vê, ele em batalhas mano a mano, né, vamos dizer assim, se ele não consegue entrar rapidamente no gap, ele tem que entrar ali em uma disputa, né, com o jogador de linha ofensiva, ele acaba perdendo com certa frequência, porque ele não tem um nível de pads ali, muitas vezes ele está muito ereto ou muito abaixado, coisa assim que não é uma posição adequada que permite ele vencer essas batalhas, né.
E por mais que ele tenha essa força nos membros superiores, eu achei que ele tem uma baixa ancoragem com as pernas, né, não sei, ele me pareceu que não consegue se fixar bem no chão quando está sendo empurrado ou coisa assim, e acaba também sendo deslocado, né, quando ele entra aí, quando ele acaba, eh, ficando muito tempo engajado com os jogadores de linha ofensiva, né. Uma outra coisa, né, é que ele sofre com double teams, né. Então ele não é um cara que consegue controlar mais de um gap, ele é um cara que ataca um gap, certo? Se por acaso ele vai tentar ali, ele tem uma responsabilidade que ele tem que vigiar os 2 gaps, ele é facilmente preso de double teams, principalmente quando ele está alinhado próximo ao center. O center chega até ele, acaba tirando ele da jogada, e isso já me mostra uma coisa, né, que até pelo peso dele, 292 libras, né, ou deixa eu ver aqui na minha anotação de novo, dá 132 quilos, né, é, é muito leve para ele ser um nose tackle num sistema 3-4 que nem o do Denver Broncos, né. O fato de ele não conseguir controlar 2 gaps e ser relativamente leve para um nose tackle, me diz que ele não vai se alinhar com um zero technique, né, um zero technique ou como um nose tackle tradicional ali na frente do center. Não é esse o tipo de jogo dele, pelo menos na minha opinião. Ele é um cara que não é nem um pouco adequado para exercer essa função, pelo menos pelo aquilo que eu vi, no tape dele, né. Eh, Enfim, ele tem também aí esse aqui é uma coisa que eu fui e voltei várias vezes, né, em algum determinado momento eu cheguei a achar que ele não tinha um repertório muito bom de pass rush, né. Aí eu fui ler alguns scouts dele e em algumas desses scouts aparecia que ele tinha um bom repertório de pass rush. Aí eu voltei, vamos ver de novo, né, talvez eu não esteja vendo alguma coisa, tá passando alguma coisa que eu não estou entendendo, né. E aí, de fato, você vê que ele tem um certo repertório, mas ele não usa com consistência isso. Tem eu acho que é o único fumble forçado dele, né, que é um strip sack num jogo contra o Texas Longhorns. Se eu não me engano é contra o Texas Longhorns, né, que ele faz um spin move maravilhoso, me fez lembrar até do DeMarcus Ware, para ser bem sincero, maravilhoso. Ele consegue arrancar a bola do quarterback e gera uma jogada, né. Você não vê mais aquilo com certa consistência no tape dele. Ele sabe fazer, mas ele não usa. Então essa é a minha impressão de que não é que ele não tem repertório de pass rush, mas ele dificilmente ele usa isso ao favor dele, né. E até algo a favor dele, né, e é algo até meio, eh, que a que explica um pouco por que ele não tem muitos sacks, mesmo tendo esse primeiro passo fantástico, é porque simplesmente ele abandona qualquer tipo de técnica ou repertório para tentar ganhar na raça, no tapa e, para ser bem sincero, esse é um outro defeito dele, essa técnica de mãos dele não é muito boa, entendeu. Então, embora, assim, ele tem um primeiro passo fantástico, ele consegue penetrar no gap, mas se ele tem que, além disso, ele tem que ter algum tipo de recurso a mais para poder vencer a batalha dele contra o jogador de linha ofensiva, embora aparentemente ele tenha esse repertório, ele não usa isso consistentemente a favor dele. Falta técnica e talvez um pouco mais de paciência ou controle mental e motor para usar isso, e não somente não conseguir só com o primeiro passo vencer, vou tentar arrumar alguma coisa aqui na raça. Eu acho que isso é o que falta para o Tyler O'Neill desenvolver alguma coisa a mais além de ser um run stopper, né, além de parar corridas e também ter algum sucesso a mais como um pass rusher, né. Eh, Enfim, então, esses para mim são os principais pontos negativos, dele, né.
Então o que que eu acho que o Tyler O'Neill traz para o Denver Broncos, né? Por que que os Broncos, por que que George Paton e por que que Sean Payton e por que que Vance Joseph draftaram o nosso querido Tyler O'Neill, né? Em princípio, ele é uma escolha que não me empolga, tá? Eu acho que ele tem uma base bastante sólida para você trabalhar, que é essa explosão saindo do snap, esse primeiro passo dele, e essa força, né, dos membros da parte superior dele, na verdade, né? Tem envergadura, tem força, ele pode ser leve, né, para ser um nose tackle, mas ele tem um peso bastante interessante para ele alinhar ali, né, como um trace technique ou como um defensive end de maneira geral no 3-4, num odd man front, coisa do tipo assim. Então eu não acho que ele seja um nose tackle, eu acho que ele vai ser defensive end no nosso esquema, né? Vai alinhar ali preferencialmente, né, entre o guard e o tackle e o offensive tackle, né? Embora eu não esteja muito empolgado com essa escolha, porque eu acho que falta muita coisa para ele, principalmente nos Broncos, onde valoriza-se muito o pass rush. Eu acho que o que ele traz, né, para os Broncos, e talvez isso a gente não tenha muito bem, e talvez o Vance Joseph queira isso, é justamente nessa posição de defensive end, né? É, você ter um cara bom contra a corrida em early downs, né? Em primeira e segunda descida. Basicamente isso. Eu acho que ele traz isso de diferente pro Denver Broncos, né, no momento, né? Então ele é um cara que, se ainda falta muita coisa para ele ser um titular, né, um cara completo, que nem o Zach Allen, por exemplo, né, que consegue parar bem a corrida e tem bastante repertório de pass rush, se falta isso para o Tyler O'Neill, pelo menos uma parte disso, que é ser um run stopper, jogando na posição de defensive end, ele já tem. Então talvez, né, a função inicial dele no Denver Broncos seja justamente, né, participar um pouco dessa rotação de primeira e segunda descida, e aí permite, né, que os outros defensive ends mais decisivos, né, que no caso é o Zach Allen e o nosso querido Wazorik, né, eles estejam com mais gás, né, para jogar terceiras descidas e descidas mais importantes, né. Então é isso que eu vejo ele trazendo para os Broncos. Ele definitivamente não é um nose tackle, ele não vem para competir com DJ Jones e Malcolm Roach, pelo menos essa é a minha leitura, mas ele é um cara que pode participar da rotação ali dos defensive ends, né? Em geral, os Broncos levam 4 defensive ends, né, pro roster final. Vai ser Zach Allen, o Azurik e mais 2, Jordan Jackson, talvez o Savion Jones e o nosso Onedon, eles estejam aí brigando, né, pelas essas últimas vagas. E é basicamente isso, né? Eu acho que é isso que ele pode contribuir para os Broncos em um primeiro momento. Um run stopper na posição de defensive end, né? De positivo, né, ou pensando no futuro, né, os grandes problemas dele, né, principalmente na questão da corrida, né, que ele é um cara que não consegue vigiar 2 gaps, isso não é um problema no esquema do Vance Joseph, porque o esquema do Vance Joseph é um one gap scheme, o que significa que os jogadores de linha defensiva, eles só têm uma responsabilidade, eles têm responsabilidade por apenas um gap. Então ele não, o que é ponto fraco dele não importa muito pro esquema do Vance Joseph, porque ele não vai ser pedido dele, né, que ele controle 2 gaps, né. Isso já não é muito o próprio DJ Jones e o Malcolm Roach não tem que fazer muito isso, eles fazem só em alguns pacotes, né? Então não é algo que seja exatamente um problema para o Tyler O'Neill. Então, essa característica dele de conseguir ser rápido penetrando um gap, ele é bastante condizente, né? Bastante fit, né? Como a gente gosta de dizer, naquilo que o Vance Joseph quer dos jogadores de linha defensiva dele. Então, mesmo que ele não me empolgue, o fit dele no esquema do Vance Joseph é
bastante, eu digo que ele, cai como uma luva, né, no esquema do Joseph, né. Primeiramente como um run stopper, quem sabe no futuro um cara mais completo que consegue parar a corrida e também chegar no quarterback. No momento não é isso que ele traz à mesa para os Broncos, né. Ele pode atingir esse nível? Não sei, eu acho que falta bastante, eu não sei se eu faria esse tipo de escolha para uma terceira rodada. E aí a última coisa, né, pra gente encerrar esse vídeo aqui, né, pra você que tá falando que eu tô cornetando aqui o Tyler O'Neill, e de certa forma eu estou. Mas lembrando que a última vez que eu abri a série do Conhecendo, aqui no Mile High Brasil, cornetando, né, a primeira escolha dos Broncos em um draft, foi justamente 2 anos atrás, quando eu cornetei Bo Nix. É. Quem sabe a história não se repete e o Tyler O'Neill calha a minha boca também, seja um excelente jogador e um titular, no futuro. No momento eu vejo ele só como um cara de rotação para early downs, primeira e segunda descida. É um cara que dificilmente eu colocaria em terceira descida, a não ser que seja uma situação de goal line ou quarta para um, coisa do tipo assim, que você põe ali um pacote jumbo, alguma situação muito específica. Eu acho que é um cara que tem pouco a contribuir no primeiro ano dele, e seria principalmente em primeira e segunda descida. Espero, né, que ele possa se desenvolver para algo a mais no futuro. Tá bom, galera? Então é isso. Esse é o perfil, né, do nosso querido Tyler O'Neill, nossa escolha geral número 66, né, no terceiro round. E os meus colegas aqui do Mile High Brasil vão continuar trazendo para vocês tudo sobre as outras escolhas, né, as escolhas de dia 3, que particularmente eu achei muito mais interessante para os Broncos do que a nossa escolha de terceira rodada. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa série vai seguir, né, nos próximos dias. Lembrando, né, que o Mile High Brasil está em diversas redes sociais e, né, dê uma olhada aí no nosso clube de membros, né? Tá aí o QR Code no canto inferior direito da sua tela. Nós temos lá os nossos planos e se você puder assinar, vocês continuam, né, contribuindo para o Mile High Brasil, continuar trazendo esse conteúdo bacana sobre o Denver Broncos em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui.